Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo, que Jesus mais uma vez esteja presente conosco, acalentando o nosso coração, fortalecendo o nosso propósito de estudo, de prece, de tratamento espiritual e fortalecendo a cada coração que for se utilizar deste áudio para uma finalidade instrutiva, a educação do espírito imortal. Nesta noite de amor, meus irmãos, na presença de Jesus, de Nossa Senhora e de todos esses amoráveis benfeitores e benfeitoras espirituais, os nossos primeiros pensamentos serão de gratidão pela dádiva da vida, pela oportunidade de aprender um pouco mais à luz da doutrina espírita a respeito dos ensinamentos de Jesus, tão modernos, tão atuais, tão cheios de vida, resgatando a autoestima das pessoas, restabelecendo a ordem das coisas e fazendo com que todas as criaturas estejam sintonizadas com a bênção da vida. E é desta forma, meus irmãos, que unimos os nossos corações, fortalecendo os nossos pensamentos numa única vibração, numa única ressonância, para buscar mais uma vez o coração do Pai amado, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Amados irmãos, o tema de hoje, ele foi extraído do livro O Céu e o Inferno, o quarto livro da codificação kardeciana. Este livro, que veio a lume em agosto de 1865. O que é o Céu e o Inferno? O Céu e o Inferno é um livro doutrinário, é um livro de estudo indispensável para todo aquele que quer aprender, para todo aquele que quer melhorar. O céu e o inferno, que também é chamado de a justiça divina segundo o Espiritismo, é um livro que nos apresenta um exame comparado das doutrinas acerca da passagem da vida corporal à vida espiritual. Um estudo a respeito das recompensas futuras, da doutrina das penas eternas, das penalidades, dos anjos e demônios e tantos outros assuntos de ordem religiosa. Portanto, este livro ele enfoca a parte religiosa da doutrina espírita. E ele apresenta duas partes. Uma primeira parte é uma parte de doutrina, ensinando quem somos, de onde viemos, para onde vamos após a morte do corpo físico. O estudo espírita a respeito dessas penas eternas, das recompensas e gozos futuros, o que são os anjos, o que são os demônios, o que é o paraíso, o que é o inferno, o que é o purgatório,
Neste livro, meus irmãos, nós vamos aprender que céu e inferno e purgatório são estados de consciência, são estados espirituais. E o nosso tema de hoje está no capítulo 7º de O Céu e o Inferno, na parte doutrinária, sendo que na segunda parte é uma parte de depoimentos, onde nós vamos ter o relato de vários espíritos nos contando sobre a vida espiritual. Tanto os espíritos felizes, como também os espíritos mais endurecidos e também os suicidas. No capítulo 7º de O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar o nosso tema de hoje. A carne é fraca. É tão comum no dia a dia, não é verdade? No senso comum, as pessoas sempre falam, mas a carne é fraca. Fulano cometeu aquele crime porque a carne é fraca. A mocinha, seduzida pelo namorado, acabou grávida porque a carne é fraca. O mocinho, apaixonado pela Cinderela, acabou seduzido pelos encantos da linda fada, porque a carne é fraca. As pessoas sempre falam isso, não é mesmo? É muito comum, quando alguém procura alguma desculpa para justificar as suas fraquezas, ouvirmos essa afirmativa. Mas a carne é fraca, o meu corpo é assim mesmo. A minha natureza é essa, eu não vou mudar. Entretanto, meus irmãos, a culpa não é da carne, não. No capítulo 7º de O Céu e o Inferno, nós vamos aprender que a carne nunca foi fraca a coisa nenhuma. Quem é fraco ou quem é forte é o espírito imortal. Essa tendência que as pessoas têm de dizer a carne é fraca é apenas uma justificativa para os defeitos de caráter, para as fraquezas que todos nós temos. Não é verdade, gente? Aliás, meus irmãos, todos nós somos espíritos imortais. Tivemos um começo e não teremos um fim. Fomos criados por Deus em potência, com o germe de todas as possibilidades a serem desenvolvidas através das reencarnações. Nós temos o germe de todas as potencialidades morais e intelectuais que se encontram em estado de latência, estão adormecidos na nossa individualidade mortal. Então é natural, meus irmãos, que habitando um mundo de provas e expiações como o nosso, onde nós vemos tantas discrepâncias, tantos desequilíbrios, nesse mundo de injustiças e de competições, é natural que ainda tenhamos os pontos fracos na alma. É natural que possuamos ainda os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas zonas mais nevrálgicas. E é exatamente, meus irmãos, para aparar essas arestas que nós vamos reencarnar muitas e muitas vezes. Vícios todos nós temos, defeitos todos nós possuímos, muito mais defeitos do que qualidades, até porque somos espíritos ainda que estamos nos degraus iniciais da nossa escala evolutiva. Portanto, meus irmãos, esse assunto, a carne é fraca, é um assunto que merece reflexões mais profundas. Kardec, no capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, analisando este tema, ele diz que todos nós temos tendências viciosas. Existem tendências viciosas que são próprias do espírito,
porque são tendências de ordem moral, muito mais de ordem moral do que carnal. Enquanto que outras tendências viciosas parecem dependentes do organismo. E por esse motivo, aqueles que as possuem são julgados menos responsáveis, considerando-se essas tendências como sendo as disposições da cólera, da preguiça, da sensualidade, etc. Mas Kardec vai mais além, dizendo que hoje a filosofia espírita e muitos filósofos espiritualistas já comprovaram que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Portanto, esse desenvolvimento é um efeito, não é uma causa. Um homem não é músico porque ele tenha simplesmente a bossa da música. Mas se ele possui inclinação para a música, e se ele é um excelente músico, é porque o espírito já tem essa tendência. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, essa mesma atividade espiritual deve reagir também sobre as partes do organismo. Portanto, mais uma vez provado está, meus irmãos, que a carne não é fraca coisa nenhuma, uma vez que o espírito é o artista do seu próprio corpo. Este corpo que é talhado pelo espírito à feição das suas necessidades e para a manifestação das suas tendências.